Coelhinho da Páscoa. O que trazes para mim? Um ovo? 2 ovos? 3 ovos assim? Desconhecido autor. Vai ter episódio de Páscoa? A resposta é E. Isso é Rapa Nui, a língua da Ilha de Páscoa, para sim. Esse vídeo será baseado na gramática do Paulus Kiewiet, um cara que fez a gramática da língua Rapa Nui. Então, é isso. Rapa Nui é falado na Ilha de Páscoa, a ilha que eles chamam de Rapa Nui, que significa Grande Rapa. Faz parte da família Austronésia, a família do Tahitiano, do Maori, do Havaiano e grande parte das línguas da Oceania. Essa é a língua que os construtores dos moais falam, os famosos moais. E como vocês podem imaginar, hoje em dia, essa língua recebe muita influência do espanhol, porque a Ilha de Páscoa, desde 1888, é território chileno, então chega bastante conteúdo espanhol na língua Rapa Nui. Bom, tecnicamente é uma língua que não tem exatamente dialetos, porque tem muitos poucos falantes. Basicamente, tem algumas estimativas que giram ao redor de 1000 falantes, então realmente não é uma língua muito falada. O que nós temos mais são variações de família para família e certas variações por idade também, então varia muito mais em termos de idioleto do que de dialetos em si. Mais uma coisa, existe na Ilha de Páscoa uma inscrição chamada de Rongorongo, que talvez se trate de um estágio anterior do Rapa Nui, mas nós não sabemos exatamente o que é, porque ele continua indecifrado até hoje. Então nós não sabemos o que o Rongorongo diz e nem em que língua ele está. Mas pode ser um estágio anterior ao do Rapa Nui. Vamos agora, o mais rápido possível, como um coelho, pela gramática da língua Rapa Nui, ou pelo menos os principais pontos da gramática do Rapa Nui, e ver que peculiaridades essa língua austronésia tem. Bom, vamos começar com a fonologia. Nós temos só plosivas surdas, então nós só temos p, t, k e a. Esse a é uma plosiva glotal. Sabe aquele som a que a sua avó faz quando você diz pra ela que derrubou toda a paçoca que foi socada do dia inteiro no pilão com seu primo e diz pra ela que foi sem querer, mas você tava querendo só fazer um lanchinho da noite e isso gera uma crise existencial no seu cão que fica confuso com o que é paçoca? Então, esse é o som. Então existe uma distinção entre ono e ono. Um significa rico e outro significa 6. Nós temos nas nasais m, n e n, esse som é velar. Nós temos só uma fricativa nativa, h, e nós temos duas que acontecem com palavras estrangeiras, como por exemplo do espanhol, o som f e s. Nós temos também na língua o som v e o TEP r. Nós temos as vogais a, e, i, o, u, e elas podem ser longas ou curtas. A, E, I, O, U. Agora falando em ortografia, esse é o alfabeto que é utilizado no Rapa Nui. Os macrons em cima das vogais representam sons longos, e esse N com o rabinho representa aquele som N. E esse apóstrofo representa o som E, a plosiva glotal. O Rapa Nui pegou do espanhol também a forma de marcar perguntas e exclamações, com ponto de interrogação ou de exclamação invertido no começo da pergunta ou da frase exclamativa. Acontece um fenômeno interessante no Rapa Nui, que acontece em outras línguas também, chamado de reduplicação. E existem vários tipos diferentes no Rapa Nui. Por exemplo, a palavra ara é acordar, e a ara é o plural de acordar. Então, isso acontece de muitas formas diferentes na língua e a reduplicação de algum som, de alguma sílaba, faz com que o significado mude um pouco. E isso é muito louco. Essa língua possui muitos aspectos interessantes nas classes das palavras. Então vamos parar agora um pouco de fonologia e vamos para classes de palavras na língua Rapa Nui. Bom, primeiro saibam também que o Rapa Nui não contém inflexões como nós estamos acostumados nas línguas indo-europeias. Então não tem flexões exatamente de gênero ou de caso, exatamente como acontece nas línguas indo-europeias.
porque afinal é uma língua da família austronésia, então como outras línguas da família austronésia, os verbos e os substantivos são muito flexíveis e podem trocar de classe bem facilmente, sendo o núcleo de sintagmas verbais e nominais. Vamos começar pelas classes abertas, ou seja, as frases com números tecnicamente ilimitados de termos possíveis, porque podem ser criados e emprestados, enfim. Como em outras línguas da família austronésia, os verbos e substantivos são muito flexíveis e podem trocar de classe bem facilmente, sendo o núcleo de sintagmas verbais e nominais. E os nomes comuns, eles são seguidos de determinantes, podem ser seguidos de determinantes, e os nomes próprios têm o próprio artigo próprio, que é o artigo a, que eu vou mostrar num exemplo mais pra frente. Nós temos os locacionais, que são muito parecidos com os nomes, e são palavras que determinam o lugar das entidades no espaço, e eles não são acompanhados de nenhum determinante. Por exemplo, temos esse exemplo no livro. Anua iroto itehare. Esse a é o artigo próprio, que eu referi no início, e nós temos nua, mãe, e, em, roto, dentro, esse é o locacional, e, em de novo, te, artigo, hare, casa. Ou seja, mãe está na casa. Os verbos podem ser classificados de muitas formas diferentes, pelo número de argumentos, que podem ser 0, 1, 2 e 3, assim como no português, ou o uso do marcador de agente e etc. Existem muitas classes verbais. Mas uma coisa interessante relacionada aos verbos são os adjetivos, que agem meio como verbos, como em outras línguas polinésias. E eles podem ser seguidos com marcadores de aspecto, etc. Marcadores de aspecto são marcadores que são usados com verbos, normalmente, em outras línguas. Aspecto é, por exemplo, perfeito, imperfeito, isso são aspectos do tempo. E normalmente nós vemos isso em verbos. E no Rapa Nui e em outras línguas polinésias isso acontece também em adjetivos. Isso é muito louco. Enfim, todas essas classes davam tema de vídeo só para elas. Todas, porque são muito interessantes. Agora vamos ver as classes fechadas. Pronomes. Nós temos duas coisas interessantes para anotar no Rapa Nui. A primeira é que nós temos 3 números possíveis. Nós temos singular, dual e plural. Ou seja, para uma entidade, 2 entidades e mais de 2 entidades. Assim como existia no proto-indo-europeu. E nós temos, normal, terceira pessoa, segunda pessoa e nós temos 2 primeiras pessoas. Primeira pessoa inclusiva e primeira pessoa exclusiva. O que eu quero dizer com isso? Bom, observe. Vamos começar com as segundas e terceiras pessoas. Nós temos a segunda pessoa do singular, koe, e a terceira pessoa do singular, ia. E o dual e o plural na segunda e terceira pessoa são iguais. Então, korua é o dual plural da segunda pessoa e urawa é a terceira pessoa dual e plural. Agora olha a primeira pessoa. Ao significa eu. Então, a distinção de inclusivo e exclusivo não faz diferente. Mas nós temos na primeira pessoa dual tawa, ou seja, nós dois, e a primeira pessoa do dual mawa, que também significa nós dois. Porém, a primeira inclui a pessoa que está ouvindo, então somos nós dois, eu e você. A primeira pessoa exclusiva somos nós dois, eu e mais alguém. Ficou claro? E nós temos a mesma coisa no plural. Primeira pessoa inclusiva, nós, eu e você e mais um pessoal, tatou. E a primeira pessoa exclusiva, do plural, nós temos matou. Ou seja, eu e outras pessoas, não incluindo a pessoa que está ouvindo. Isso é uma coisa que evita algumas ambiguidades que acontecem, por exemplo, no português e que no Rapa Nui não acontecem. Falando em números, nós temos os numerais, que, bom, para números muito grandes, eles usam às vezes números em espanhol ou emprestados do taitiano, especialmente em falantes mais jovens. Então eu vou contar agora com vocês de 1 a 10, e para contar o Rapa Nui usa uma partícula K. Então nós falamos esse K antes do número quando estamos contando. Então, Katahi, Karua, Katoru, Kaha, Karima, Kaono, Kahito, Kava'u, Kaiva e Kakoeahuru, ou Ahahuru. Falantes de Rapa Nui, por favor, me perdoem pela minha pronúncia. E nós temos os quantificadores, que são usados para quantidades que não são exatas, como os números. Então, um exemplo é emprestado do haitiano, um quantificador universal, ou seja, todos. Ta'atoa,
vai ter um vídeo só sobre quantificadores no futuro, inclusive uma sequência do vídeo sobre lógica. Vai lá ver. E daí nós temos os advérbios, os demonstrativos e blá 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 blá, e nós temos algumas preposições. Temos o caso interessante da preposição co, que é usada para muita coisa nessa língua, e é colocada em sintagmas nominais onde outras preposições não encaixam. Ela tem uma rede enorme de usos e vale muito a pena você checar a gramática que eu falei no início, porque tem umas coisas muito interessantes. A sintaxe eu planejo falar mais pra frente, porque eu preciso deixar claras algumas outras coisas primeiro nos vídeos, para que vocês possam entender muito mais facilmente o vídeo sobre sintaxe. Então aguardem. E se gostaste deste tema pascual, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue-nos também nas redes sociais, segue no grupo oficial do Holomorph no Facebook, comenta aí embaixo qualquer coisa, se você não for inscrito, se inscreve, e como sempre, boa Páscoa e salve.